Bom, essa aula eu vou falar sobre substituição. Então, é uma operação interessante, talvez mais interessante do ponto de vista algébrico, ou seja, de qual é a função geradora correspondente, do que do ponto de vista da combinatória, mas tem algumas coisas de combinatória que podem ser interpretadas assim. Então, acho que vale a pena falar. Então, o que é a substituição? A substituição você começa com duas classes, uma classe B e uma classe C. A classe B, você pode pensar que é a classe fundamental e a classe C é a classe de substituição. E eu vou começar com a definição. Então, a definição da classe de substituição, que vai ser chamada de A, que é notada de duas formas, então tanto com B composta com C, quanto B colchete C. E é uma classe que vai ser definida como uma soma de classes, um pouco como a gente fez a sequência. Então, é uma soma para todo K, da classe BK vezes C elevado a K. Então, se você quiser ter uma interpretação disso, o que é um elemento dessa classe B composta com C? Um elemento dessa classe. Primeira coisa, você vai escolher um K. A partir desse K, você vai pegar um elemento beta-K de peso K na classe B. Ou seja, a mesma coisa de dizer que beta-K está em BK. E uma vez que você escolheu esse elemento beta-K, você também vai escolher elementos C1, C2, papapá, até CK, cada um deles na sua classe C. E aí você pode pensar que o seu objeto é esse elemento beta-K e essa sequência de K elementos de C. Talvez uma forma um pouco mais concreta de interpretar é que você pode pensar que esses objetos beta-K eles são compostos por elementos de peso 1. Então, você pode pensar BK como vários elementos de peso 1 e uma certa estrutura ou organização. E aí você vai substituir nesse seu elemento, em cada componente básico do beta-K, você vai substituir um elemento do C. Então, para deixar isso bem claro, deixa eu dar dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é o que eu chamaria de uma árvore de dominós. O que é uma árvore de dominós? Você pega uma árvore e em cada nó, em vez de você botar um nó, você tem um dominó. Então, por exemplo, essa árvore aqui e é uma árvore de dominós. Acho que o nome é bastante claro. E você pode pensar que isso daqui corresponde a você pegar essa árvore e escolher a sequência desses 4 dominós. Junto com essa árvore. Então, isso é uma árvore de dominós. E aí, é claro que se você tem uma árvore de dominós, nada impede você de ter um dominó de árvores. Então, o que seria um dominó de árvores? Um dominó de árvores, você pode pensar que é um objeto desse tipo. E aqui você tem
Nesse dominó você pendura uma árvore. Nesse dominó você vai pendurar uma outra árvore. Nesse dominó você vai pendurar uma outra árvore. Nesse dominó você pendura uma outra árvore. Nesse dominó você pendura uma outra árvore. Então, isso aqui é um dominó de árvores. E você pode, da mesma forma, pensar que é você escolher esse dominó e depois escolher as 5 árvores, nesse caso, que você vai botar. Então, muito claro, né? O dominó tinha peso 5 e você escolheu 5 árvores. No caso anterior, a sua árvore tinha 4 nós e você botou 4 dominós. Então, uma pergunta para vocês pensarem, né? Qual é o peso do elemento BK, C1, C2, CK, que você vai pegar em B composto com C? E talvez de forma mais precisa, né? Qual é o peso de cada um dos exemplos anteriores? E como a gente viu, né, o que é importante numa classe combinatória não é só dizer quais são os elementos da classe, mas também qual é o peso, porque sem o peso a gente não consegue saber qual é a função geradora. Então, pare aqui, dá uma pensada e deixa eu propor, né, depois de você ter pensado um pouco, deixa eu propor 2 soluções para o peso do seu objeto. Então, o exemplo, o candidato número 1 é o peso que vem da definição, não é isso? Você tem um BK e um C1, C2, CK. Uma possibilidade é que o peso de beta-K, C1, C2, CK seja o peso do beta-K mais a soma dos pesos de todos os CIs. E aí, só para lembrar, né, o peso do beta-K é K, um pouco por construção, não é isso? O beta-K é um cara de peso K. E aqui você tem uma soma de K elementos que tem peso CI. Bom, se esse for o peso da sua classe, qual é a função geradora correspondente? Então, qual é a função A de Z? A função A de Z é a soma. Nossa, que soma feia. É a soma para todos os elementos A da classe de Z elevado ao peso dela. Bom, como é que você constrói um elemento da classe? Um elemento da classe, só para lembrar a definição aqui, né? A é a união, que eu estou dizendo que é a soma porque é uma união disjunta, não é isso? Da classe BK e de C elevado a K. Então, é uma soma em K. Então, eu posso decompor essa soma aqui numa soma em K. Uma vez que eu tenho a soma em K, eu vou escolher um elemento B que está no beta-K. Então, e depois eu vou escolher a sequência de K elementos em C. Então, tem uma soma de um vetor, digamos, de tamanho K. Z, que é a variável, elevado ao peso dele. E o peso dele é beta-K, que a gente viu que é K, vezes Z elevado à soma dos CIs para ir desde 1 até K. Muito bem. Como é que você faz essa soma? O Z elevado a K pode sair fora, certo? Porque ele pode vir aqui para fora. Então, você fica com soma de Z elevado a K, tem um K aqui. Tem a soma em beta pertencente a BK. E tem essa soma aqui de C pertencente a CK, de Z elevado à soma dos CIs, para ir desde 1 até K. Vou fazer um I bonitinho aqui. E desde 1 a CK. Então, essa soma aqui, a gente já viu, é
K vezes... Isso aqui é simplesmente a série do CK, né? Então, essa série aqui é simplesmente C de Z K vezes, porque você vai escolher cada um dos 6, distribuindo essa soma, né? Então, isso aqui é C de Z elevado a K. E esse valor C de Z elevado a K também não depende muito da soma. E essa soma, a gente tem BK componentes, porque quantos elementos betas eu posso escolher? Eu posso escolher BK, pela definição do próprio BK. Então, isso daqui dá soma em K de Z a K, BK, C de Z elevado a K. E aí, só para organizar um pouquinho melhor, eu vou pegar esse Z a K e botar aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque aí dá para escrever assim, né? Somatório em K de BK, abre parênteses, Z vezes C de Z elevado a K. E aí, a gente pode lembrar qual é a definição da função geradora B, né? Se a gente lembrar que B de Z... Eu não vou escrever de Z, não. Vou escrever B de Y. Mas é a mesma coisa, não é isso? É a soma em K de BK Y elevado a K. Essa soma que a gente está vendo aqui em cima nada mais é do que B de Z vezes C de Z. Certo? Porque é só fazer a identificação. Então, essa daqui é a função geradora de uma classe que tem o peso que a gente deu. E a operação é relativamente simples, mas essa definição tem um defeito. E esse defeito talvez seja mais visível na árvore de dominós do que no dominó de árvores. Então, deixa eu voltar para a árvore de dominós. Se você olhar para essa árvore de dominós, bem ou mal, talvez você queira pensar que o peso dessa árvore é o número de dominós que tem nela. Porque os nós talvez não pesem tanto assim. Então, em algum sentido, e em várias ocasiões, o peso da estrutura externa do beta, né, que nesse caso aqui é a árvore, não conta muito. Quem conta mesmo como peso é o peso dos elementos da classe C que você substituiu na B. Mesmo porque, se você está fazendo uma substituição, talvez você esteja substituindo tudo, né, inclusive o peso do seu elemento. A resposta, talvez mais certa, é que depende do que você está fazendo, mas muitas vezes a gente pode ter interesse de ter uma definição, e essa é a definição usual, é que o peso do elemento beta-K, C1, C2, CK, é tão somente a soma dos pesos CI. Então a gente vai ignorar o peso do beta-K. O beta-K ele só dá a organização, você pode pensar espacial ou num diagrama, enfim, uma estrutura onde você vai botar os CIs, mas de fato os elementos, o beta-K em si não tem peso, ele só diz como as coisas estão organizadas. E aí se você fizer isso, a sua série A de Z é muito parecida, só que ela não tem o termo que tinha aqui em cima, né, do Z elevado a K, porque não tem o peso do beta. Ele só vai ter o peso da soma dos CIs. Então esse Z elevado a K desaparece. Então, se você repetir todas as contas que eu fiz ali em cima, você vai ficar só com a soma em K de BK C de Z elevado a K, que dá B de C de Z. E é por isso, né, que essa classe combinatória é notada com um símbolo de composição, porque a gente tem, de fato, que a função geradora da substituição é dada pela composição das funções geradoras. Ok? Então, e só para deixar uma observação final aqui, é que, em algum sentido, quando a gente faz essa substituição, a gente está pensando que todos os elementos, né, todos elementos beta-K, eles podem ser escritos a partir de elementos de peso 1. Né? Então, são escritos
a partir de elementos peso 1. Porque imagine que esse beta-k a gente estivesse fazendo árvores, por exemplo, e a gente tivesse 2 tipos de nós, um nó pesado de peso 2 e um nó leve de peso 1. Então, se você tem um nó pesado de peso 2 e esses 2 nó leves de peso 1, quando você for substituir, como você vai botar 4 dominóis aqui dentro, porque você tem um peso 4, na hora que você fizer a substituição, de alguma forma esse nó aqui em cima, ele tem que receber 2 dominóis antes de ter os dominóis filhos, por exemplo. Então, por que ele tem que ter 2 dominóis? Porque quando você fizer a substituição, cada peso do seu elemento original, da sua estrutura, tem que corresponder a um elemento da classe C. Então, em algum sentido, né, quando a gente faz essa definição de substituição, não é que você está substituindo um elemento do beta-k, mas você está substituindo cada peso do beta-k. E se você olhar para as definições que a gente tinha, né, que as classes fundamentais eram a epsilon, que tem um elemento de peso 0, e a z, que tem um elemento de peso 1, se tudo que você pode fazer só pode sair a partir dessas 2 classes fundamentais, de fato, todos os elementos são feitos a partir de elementos de peso 1. Porque para você construir um elemento de peso 2, né, você tem um cara de peso 2, você tem esse cara aqui. Como é que você obtém um cara de peso 2 se a única coisa que você tem é um elemento de peso 0? Você tem que escrever esse cara como a classe Z cruz Z, que é um elemento de peso 2. E aí, justamente quando você escreve Z cruz Z, dá exatamente um parzinho, né, de nós. Então, no fundo, pode até ser que seja conveniente para notação e para intuição e para várias outras coisas representar essa árvore com um nó gordo de peso 2, mas no fundo, ela corresponde a um par de nós na raiz e um nó saindo para cada um.